Então a B12 ela é muito importante para processos neurológicos e de formação de energia, assim como as outras vitaminas do complexo B também. E ela também é importante para a formação das células vermelhas do sangue. Ela funciona no sistema hematopoético. Então, a deficiência de B12, ela tem níveis, né? Tu pode ter uma deficiência bem inicial, que tu nem vai ter sintoma, tu não vai sentir absolutamente nada, mas através dos exames a gente consegue perceber. Quando a deficiência começa a ficar um pouquinho mais importante, os primeiros sintomas são os neurológicos. Então, principalmente, perda de atenção, perda de concentração, tá? E perda de memória. Então, tu começa a ficar um pouco mais esquecido, mais desatento, tu vai falar uma palavra e a palavra não vem na cabeça nunca. E acho que várias pessoas começam a se identificar a partir de agora. Sim, eu me identifiquei já muitas vezes na minha vida. Eu falei, gente, isso aí tá acontecendo. E aí, quando ela vai ficando um pouquinho mais séria essa deficiência, a pessoa começa também a sentir um pouco de formigamento nas pernas. Então, tem muita gente que é vegetariana e faz yoga, né? Aí tá lá sentadinho na posição pra meditação e começa, meu Deus, minha perna tá formigando muito. Pode ser deficiência de B12. Pode não ser? Pode, claro. Mas pode ser deficiência de B12 e vale a pena avaliar. Quando vai ficando mais grave essa deficiência, e aí, assim, todo mundo já consegue avaliar através de exame laboratorial, porque ela vai estar provavelmente abaixo do valor de referência, essa B12 ela já vai impactar na formação das células vermelhas do sangue, tá? Então, ela vai fazer com que a gente tenha uma anemia. Então, a anemia não vem só do ferro. A anemia do ferro é uma anemia que deixa as células pequenininhas, que a gente chama de microcítica. E a anemia que vem a partir da vitamina B12 e também do ácido fólico, ela vem com células grandes. A gente chama de anemia macrocítica, tá? Então, tem essa diferenciação que a gente consegue avaliar num hemograma, por exemplo, de uma pessoa, tá? Então, tu vê ali no hemograma, a célula tá gigante, tu fala, opa, alguma coisa está acontecendo aqui, pode estar faltando B12, aí tu vai lá e avalia o exame da B12, mesmo que ela ainda esteja dentro do valor de referência, a pessoa pode estar com deficiência. E aí vem uma grande... é uma coisa que, não, assim, é um erro muito grande dos valores de referência em si que a gente criou para B12, que ele é muito largo, né? Ele é um valor que vai mais ou menos de 200 a 1000, geralmente. 800. 200, 800 ou 1000, dependendo do laboratório. E aí, a grande maioria dos profissionais acaba diagnosticando essa deficiência quando ela já está mais grave. Acontece parecido 200, com o ferro também, né? Meio parecido com o ferro por causa da ferritina. Mas com a B12 também acontece isso. Então, muitos profissionais só aceitam suplementar quando a vitamina está abaixo de 200. Só que, o que acontece? Quando a gente tem deficiência de vitamina B12 no nosso corpo e também de ácido fólico, que geralmente acontecem meio que junto, porque o metabolismo de um e do outro acontece meio juntinho, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter o acúmulo de uma substância que não deveria se acumular no corpo. Só que para ela não se acumular, ela precisa ser transformada através do uso da vitamina B12 e também do ácido fólico, que se chama homocisteína. Essa substância, ela aumenta muito o risco cardiovascular. E em questão de gestante, por exemplo, aumenta risco de parto prematuro, aumenta risco de pré-eclâmpsia, de danos no tubo neural. Então, ela é uma substância que não pode estar aumentada no nosso corpo. A gente tem que deixar ela abaixo de 8, pelo menos, tá? E, então, a gente pode avaliar através da homocisteína se a gente tem essa deficiência de B12. Por isso que é importante avaliar as duas juntas. Além da homocisteína, tem uma outra substância que talvez... Quem já leu um pouco mais sobre B12 já ouviu falar, que é o ácido metilmalônico. Ele vem depois ainda do metabolismo da homocisteína e ele está diretamente relacionado à B12. Porque a homocisteína, como eu falei, também está relacionada à vitamina B6, à vitamina B9, também está relacionada, por exemplo, à creatina, enfim, a várias outras coisas, a betaína. Então, a gente fica meio assim, tá, mas será que é da B12 mesmo? Mas, quando fala do ácido metilmalônico, a gente tem certeza que é B12. Então, como ele é um exame também um pouco mais inacessível, né? Não são todos os laboratórios que fazem, mais caro. Eu, por exemplo, nunca pedi, porque não vejo necessidade. Foi traçado um paralelo para entender. Tá, mas então, qual o valor de vitamina B12 que faz com que o ácido metilmalônico esteja baixo? E qual o valor de homocisteína também que tem que estar para que o ácido metilmalônico esteja baixo e eu saiba que essa B12 está funcionando mesmo no corpo? E aí, através disso, se encontrou o valor de 490. Então, os valores de B12, eles precisam estar da média para cima do valor de referência do laboratório. Então, sempre que se vocês tiverem algum médico que fala para vocês não suplementar, manda esse vídeo para ele agora. Porque ele vai entender o que acontece, por que precisa sim suplementar, né? Então, se a tua B12 tá abaixo de 490, é legal tu suplementar, porque mesmo que a tua homocisteína não esteja alta ainda, ela pode vir a ficar. Porque se a tendência é essa deficiência continuar. Faz, né, Laura, exames a cada 2 meses, você faz? Não. Quem faz exame com frequência faz uma vez por ano. Exato. Então, entre um ano e outro, com uma B12 mais baixa,
se você está tendo deficiência, muito provavelmente, ao longo desse ano, essa deficiência vai se agravar e você só vai fazer exame novamente daqui a um ano. Tá? Então, é importante, se você viu que está lá num nível já, que entra num nível que precisa de mais atenção, já entra com a suplementação para não deixar passar um ano inteiro e aí sim trazer, né, os prejuízos dos sintomas. Não precisa esperar e tudo sintoma mais. acontecer. E outro ponto muito importante, que é uma observação importante que a gente vai deixar aqui, tá? Você que engravidou, mães gestantes, precisam prestar muita atenção na vitamina B12. Porque tem, né, como a Laura já disse, tem uma correlação de B12 baixa e um mau desenvolvimento da parte neurológica de crianças, né? Tem. Enfim, então não é somente a gestante vegana que precisa prestar atenção com isso, mas todas as gestantes. Porque só se cuida do ácido fólico, né? Muito ácido fólico, mas não se cuida da vitamina B12, que é super importante. A grande maioria das mães também tem deficiência. E como tu falou dos exames, muitos médicos nem querem pedir B12. Então, às vezes, tu vai fazer um ano e ele só vai pedir, sei lá, 3 anos depois a B12. Quando tu pedir pra ele pedir. Com a defasagem por muito tempo, né? Tem que se ligar bastante nisso, é bem importante.